Bom dia, pessoas livres. Estou aqui hoje não para uma leitura como normalmente nós nos encontramos, mas por conta de 3 perguntas que me foram feitas por colegas nossos inscritos e amigos meus mais próximos, de certo modo. Só que essas pessoas não queriam, né, colocar suas dúvidas de modo que todos nós pudéssemos lê-las. Mas eu achei que as dúvidas são importantes para a gente tomar rumos, ou tomar novos rumos, fazermos decisões a respeito de para onde mais vamos ler, né? E as dúvidas são as seguintes: por que devemos refletir sobre o mundo? Por que pensar é necessário? Uma segunda dúvida: por que pensar muda a nossa vida? O mundo muda quando pensamos? E uma terceira: é necessário mesmo colocarmos problemas nas coisas que nos rodeiam? Então, essas pessoas me enviaram essas dúvidas e, assim, eu, claro, tentei respondê-las de modo direto a elas, mas também queria colocar essas questões para nós, porque eu venho há algum tempo pensando em fazer a leitura do Porquê Filosofar, do Jean-François Lyotard, né, o autor que eu me dediquei durante algum tempo a estudá-lo e ainda hoje leio muitas de suas obras. É um autor importante pessoalmente para mim. Mas eu não quero responder essas dúvidas colocando, né, os teóricos ou o pensamento do Lyotard ou as ideias e as teorias que são colocadas cotidianamente na universidade, no mundo da ciência, no mundo da filosofia, a respeito da necessidade de refletir, né, a respeito da necessidade de pensar os problemas que todas as coisas nos apresentam. Eu vou tentar, de um modo simples ou de um modo mais comum, falar dessas 3 questões. A primeira delas: por que devemos refletir sobre o mundo? Por que pensar é necessário? Bom, quando nós nascemos num ambiente que já não foi construído, já nos foi dado, já nos foi posto. Então, quer dizer, nós nascemos em meio às nossas famílias, em meio às religiões que as nossas famílias seguem, aos comportamentos coletivos que as nossas famílias estão incluídas. Ou seja, o nosso mundo é aquele mundo construído, feito, dado, estabelecido, conhecido por quem nos rodeia. Esse mundo que está ali entre as pessoas que nos amam e as pessoas que nós devemos amar, é um mundo que nem sempre, ou quase sempre, não representa a real totalidade da verdade sobre o que é humano. E nós viemos ao mundo, né, necessariamente para sermos animais humanos, né, para sermos animais que historicamente evoluíram um dos órgãos mais importantes do corpo humano, o cérebro. E nós aprendemos, né, ao longo da nossa vida, que o cérebro é que nos leva a pensar, que nos leva a modificar as coisas que estão ao nosso redor. Diferentemente, por exemplo, de um macaco, né,
tinha uma historinha contada num livro que representava o macaco, por exemplo, com uma vara. E esse macaco com a vara, ele quer tirar um cacho de bananas, quer tirar algumas mangas. E ele cutuca, 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 né? Bate no cacho de bananas. Essas bananas caem, ele come e vai embora. Satisfez a sua fome, satisfez a sua necessidade de alimentação. E o que é que ele aconteceu? Ele cutucou, pegou as bananas, comeu, foi embora. O que é que não ficou com ele? A vara. Ele deixou a vara lá. Agora, um homem também estava com fome. Encontrou o mesmo cacho de bananas. Encontrou a mesma vara. Ele cutucou, cutucou, cutucou. Caíram as bananas. Ele comeu. E o que é que tem de diferente nessa história? Ele levou a vara. Ele levou a vara, ele guardou a vara. Provavelmente ele vai aperfeiçoar essa vara. Né? Ele vai colocar um gancho, ele vai colocar um pedaço de alguma coisa cortante. Ou seja, a diferença entre esse animal que não é humano e esse animal que é humano, que é o homem ou que é a mulher, é que esse animal vai guardar a vara, ele vai aperfeiçoar a vara. E quem é? E por que ele faz isso? Porque ele reflete sobre as coisas do mundo. Então ele não aceita o mundo dado, ele não aceita o mundo que está estabelecido. É por isso que nós devemos refletir sobre o mundo. Essa é uma possível resposta. Agora, como nós somos humanos e nós aperfeiçoamos as nossas respostas, nós aperfeiçoamos o mundo e nós guardamos a vara porque nós queremos alcançar algo além desse aperfeiçoamento da vara, né? Desse aperfeiçoamento do alimentar-se. Né? Porque, por exemplo, nós queremos compartilhar essas bananas com as outras pessoas. Isso também nos faz humano, né? Essa divisão das coisas. Nós, assim como os babuínos, né, que também são tipos de macacos, num outro livro que eu li, né, Humanizar o Infra-Humano, é o nome do livro, conta a história de que os babuínos, eu já contei essa história em algumas aulas minhas, há tempos atrás, os babuínos, eles, quando estão em bandos, né, e que eles percebem que vão ser atacados por uma pantera, por exemplo. Uma pantera é capaz de matar diversos babuínos jovens com muita rapidez e muita agilidade, como contava lá o livro. E eles percebem que vão ser atacados, eles reúnem o bando, escolhem todos os mais velhos para um lado e todos os mais jovens para outro. Os mais velhos ficam naquele lugar que percebem que a pantera está próxima, esperam a pantera e mandam todo o bando jovem embora, a fim de usar a sua força e a sua capacidade de resistência, né, para lutar contra a pantera e salvaguardar os que ainda têm uma longa vida pela frente. Esse, né, também deve ser o raciocínio de quem se coloca como humano, né? Salvaguardar as gerações. É por isso que é muito mais humano, né, e ao mesmo tempo ético. Eu vou botar aspas, porque essa palavra tem
essa palavra ética tem uma amplidão de sentidos muito grande no campo da filosofia, por exemplo. É muito mais ético nós protegermos as nossas gerações, nós conservarmos a nossa natureza, conservarmos os modos mais delicados da vida humana, do que destruirmos tudo, sermos perversos ao extremo, né? Por isso que nós não devemos amar as guerras, porque as guerras destroem. E isso é necessário refletirmos sobre o mundo o tempo todo. Por isso é que pensar é necessário. Então, refletir e pensar, duas coisas que andam juntas, que têm sentidos diferentes, mas que servem para nós salvaguardarmos o nosso mundo, né? Deixarmos o nosso mundo sempre disponível e fácil de se viver. Não respondi por inteiro, claro, né? É uma questão feita por um dos nossos inscritos, um dos nossos amigos, amigas, extremamente densa, mas para nos dar aí uma ideia, né, do que deve ser feito para a gente continuar refletindo sobre o mundo, para que a gente consiga pensar de fato nos problemas que nos cercam. A segunda questão, né, para o vídeo não ficar tão longo: o que pensar muda a nossa vida? O mundo muda quando pensamos? A segunda questão feita por um dos inscritos. De certo modo, essa pergunta está aí nesse nosso primeiro comentário, né? O mundo muda quando pensamos. Muda porque ele não se torna aquilo que aqueles que não pensam desejam. E o que eu quero dizer com isso? Aqueles que não pensam desejam aquilo que satisfaz ao seu próprio ego, né? À sua própria individualidade, ao seu próprio querer estar sobre ou sob aqueles que ele julga que são inferiores a ele. Então, se eu desejo isso, eu quero só poder para mim, eu quero só riquezas para mim, eu não quero riquezas aos outros. Se eu não desejo riquezas aos outros, eu torno a vida dessas pessoas extremamente difíceis. E aí, o mundo causa às pessoas fome, miséria, doenças, destruição. É por isso que pensar é tão importante para mudar a nossa vida e o mundo. É uma questão também extremamente ampla, né? Mas que levaria assim, né? Levariam minutos e mais minutos debatendo sobre essa questão. Mas ela está aí, né? Dentro desse apanhado de perspectivas pequenas que eu acabei de fazer. E a terceira: é necessário mesmo colocarmos problema nas coisas que nos rodeiam? O que nós achamos disso? Eu, particularmente, depois, se vocês quiserem, coloquem a posição de vocês, acho que é necessário mesmo colocarmos problema nas coisas que nos rodeiam. Porque, do contrário, nós aceitamos as coisas como estão e nós não vamos garantir a mudança do mundo. Né? Então, se nós aceitamos que tudo se torne online, né, que um ser imanente chamado inteligência artificial dite as regras como nós vivemos, façam com que os movimentos comerciais aconteçam de modo totalmente independente da força de trabalho
de milhões de pessoas, mas que as relações comerciais aconteçam única e exclusivamente com um mínimo de pessoas possíveis, nós não estaremos garantindo, por exemplo, no mundo capitalista, empregabilidade e distribuição de renda entre milhões e milhões de pessoas. Então, se nós nos calarmos frente a esse engolimento, né, a essa tomada de empregos gerada com o uso das ferramentas tecnológicas, que é, por exemplo, o que faz o nosso livro Este Mundo Perfeito, nós deixaremos o mundo cada vez pior. Talvez, né, podemos dizer, muito provavelmente, que esse debate esteja até já vencido, né? Nós já perdemos para o mundo da exclusão, nós já perdemos para o mundo que vai diminuir sensivelmente a empregabilidade, né, a distribuição de renda entre as milhares e milhões de pessoas espalhadas no mundo. Né? Talvez nós já perdemos isso. Há quem diga que o mundo já vive um caos. Mas temos que ter esperança, né, de que sempre podemos ou poderemos lutar um pouco mais para tentar salvaguardar aqueles que ainda possam desfrutar de algum tipo de melhoria de vida, não no sentido que é propagado pela mídia e pelos programas televisivos, né? A riqueza ostentatória de ter coisas que se dizem, né? que se dizem magníficas, que se dizem extraordinárias, né? Mas de ter aquilo que é necessariamente básico, né, para uma existência normal, comum, mais feliz, compartilhada, vivida por milhares de pessoas. Né? Essa talvez seja a grande alternativa, né, se quisermos vermos ou vivermos como os babuínos, né? Bandos que buscam sobreviver até o dia da sua grande partida, quando envelhecem, de modo satisfatório, conjunto, relativamente socializado, etc, etc, etc. Então, hoje, né, nem desejamos mais sermos totalmente humanos, né? Desejamos pelo menos sermos babuínos, né? Para que, sendo babuínos, nós possamos lutar e dar a nossa vida pelas gerações futuras, para que as gerações futuras possam existir de um modo mais saudável, salutar, com algum tipo de bonança e não na miséria, como nós vemos aí nas nossas ruas das diversas cidades espalhadas pelo Brasil, pela América, pelos demais continentes, pelo mundo. Né? Nós sabemos que o mundo há milhares de milhões de pessoas vivendo numa extrema pobreza, numa extrema miséria. Então é preciso colocar problemas sobre as coisas que nos rodeiam. Né? A pergunta é necessário mesmo colocarmos problema nas coisas que nos rodeiam? É necessário, né? Não só para criticar ou para lutar contra os fenômenos tecnológicos, mas contra os fenômenos tecnológicos, contra os fenômenos de saúde, quanto aos fenômenos de educação, de política, de distribuição de renda, de aposentadoria, de natureza, de meio ambiente, de água. Né? Então, até onde nós vamos aguentar todas as mazelas que nos rodeiam, de violência, né? Uma violência criada justamente porque as pessoas não conseguem sobreviver, né?
E aí os instintos, as formas de sobrevivência que cada um escolhe vão tomando rumos que nós não temos mais controle. É isso, pessoal. Acho que as 3 perguntas foram muito boas para a gente retomar, repensar os caminhos mais necessários do porquê que a gente precisa pensar na medida em que a gente lê os livros que nós temos lendo. E aí, quem sabe, fica o convite, né? Acho que eu vou pensar sobre isso. Ler o Porquê Filosofar, do Jean-François Lyotard. Quem sabe é uma das nossas próximas leituras. Agradeço a vocês, forte abraço, Feliz Natal, se eu não voltar a gravar antes do Natal, mas acredito que sim. Abraço a todas e a todos, curtam, se inscrevam, divulguem, por favor, e comentem o que vocês pensarem sobre essa nossa conversa de hoje. Forte abraço!